Iniciamos agora mais um curso de Física e Estatística. No primeiro tópico, abordaremos nesse vídeo inicial uma discussão sobre a natureza do calor. A busca pelo entendimento da natureza do calor, ela vem desde a antiguidade. Naquela época existiam três correntes de pensamento. Uma delas acreditava que o calor era uma substância, uma espécie de fogo sutil. Essa teoria, um dos principais filósofos, né, dessa corrente era Empédocles. Uma outra teoria da antiguidade era a teoria das qualidades primitivas de Aristóteles, que acreditavam que o calor era uma das qualidades primitivas dos corpos, né? E a gente vai falar um pouquinho mais na próxima tela. E existia também a teoria dinâmica, relacionada com os filósofos Demócrito e Leucipo, né? Nessa teoria, o calor era visto como uma consequência do movimento de partículas indivisíveis, né? Os átomos. Durante a Idade Média, as teorias substancialista e dinâmica, elas não tiveram grande importância, foram colocadas de lado, em detrimento a favor da teoria das qualidades primitivas de Aristóteles. Então, essa teoria era uma teoria que acreditava nos quatro elementos fundamentais, que era o fogo, a água, a terra e o ar, e as qualidades como quente e calor estando associadas com, por exemplo, a questão de a qualidade de quente estando associada com o fogo. No Renascimento, a teoria das qualidades primitivas, ela perde força e renascem, ou são revisitadas as teorias substancialista e dinâmica. Em particular, né, a teoria substancialista, ela é aprimorada, digamos assim, no que ficou conhecido como a teoria do calórico, né? Um dos principais filósofos que trabalhou com a teoria do calórico, na verdade existiram vários, né, que trabalharam no decorrer dos séculos seguintes, que acreditavam na teoria do calórico, mas um em particular foi muito importante, que foi o Black, porque ele desenvolveu vários conceitos associados com a calorimetria no contexto da teoria do calórico, e são leis, né, que a gente usa até hoje na calorimetria. Entretanto, existiam também cientistas renomados nas suas épocas, e até hoje, né, como Newton, Hooke e Huygens, que acreditavam na teoria corpuscular. O próximo vídeo que a gente vai falar, a gente vai discutir um pouco sobre a natureza da matéria. Então, assim, essa época do Renascimento, essas discussões sobre os conceitos de luz, de calor, de matéria, né, da natureza da luz, da natureza da matéria, da natureza do calor, elas aparecem novamente. Algumas delas já tinham sido discutidas desde a antiguidade e elas ganham força novamente com o Renascimento. Em particular, a teoria corpuscular do calor, ela também, se existia a discussão sobre a natureza da luz, né? Então existia uma corrente de pensamento que acreditava que a luz era formada por partículas, e existia também uma corrente que acreditava que a matéria era formada por partículas, mas não havia, digamos assim, a parte experimental, ferramental desenvolvido para checar cada uma dessas correntes de pensamento, né? Então, durante esses séculos do Renascimento, os cientistas debatiam e discutiam, tendo diferentes correntes para explicar cada um desses conceitos. Então, em particular, o conceito de calor, né, a teoria dinâmica para o calor, que acredita que o calor está associado com o movimento dessas partículas
indivisíveis, digamos assim, ele vem atrelado com a discussão da constituição básica da matéria, que também estava sendo desenvolvida nessa época. Na época do Renascimento, então, a gente tem essas duas teorias em debate na discussão do que seria a natureza do calor, e nesse período se acreditava, se confundia, né, calor com temperatura. Se acreditavam que os dois conceitos significavam a mesma coisa, representavam a mesma, os dois nomes, as duas nomenclaturas representavam o mesmo conceito, ou seja, que temperatura e calor eram a mesma coisa, né? Os cientistas, né, que defendiam a teoria do calórico, quanto os cientistas que defendiam a teoria dinâmica acreditavam que calor e temperatura era a mesma coisa. Quando isso começa a mudar, né? Para mudar, a gente vai ter que desenvolver maneiras de observar, ferramentas para observar, buscar indícios da diferença entre eles. Então, eu coloco aqui uma situação, né, para a gente pensar, se você for trabalhar com um estudante, ou se você quiser entender melhor, né, como é que a gente diferencia temperatura e calor. Na verdade, o que vem por trás disso é a lei zero da termodinâmica, que é a noção de equilíbrio térmico, né? Esse exemplo é um exemplo que a gente pode utilizar para tentar diferenciar melhor as duas coisas. Então, por exemplo, um prego e uma barra, ambos de ferro, são mantidos por certo tempo em um forno aquecido. Então, o conceito de manter por um certo tempo num forno aquecido, o que está por trás disso é a noção de equilíbrio térmico, porque se eu deixo o tempo suficiente o prego e a barra, né, o prego de ferro e a barra de ferro no forno, ambos, ao final de um certo tempo, vão ter a mesma temperatura final, que é a temperatura do banho térmico, né, do forno que ele foi colocado. E assim depois a gente retira esses dois materiais e prepara duas bacias com quantidade igual de água, a temperatura inicial igual, por exemplo, temperatura ambiente, e mergulha em cada uma dessas bacias, numa delas o prego e na outra delas a barra, a gente observa no final resultados diferentes, ou seja, a bacia que tem a água com a barra, porque tem mais massa de ferro, né, mais quantidade de ferro, ela vai esquentar mais a água, né? O equilíbrio térmico da água com a barra vai elevar a temperatura da água mais do que o prego fará na sua respectiva bacia, né? Então isso serve para explicar, para diferenciar, a gente pode utilizar para diferenciar calor de temperatura. Por quê? Porque se a gente deixou lá dentro do forno inicialmente, tanto o ferro, tanto a barra quanto o prego tem a mesma temperatura. Entretanto, quando a gente insere cada um desses materiais, desses corpos, nas suas respectivas bacias, eles fornecem, né? Eles permitem uma transferência maior. A barra tem mais calor para transferir do que o prego, né? Então você tem materiais com mesma temperatura, mas com quantidades diferentes de calor a serem transferidos na busca do equilíbrio térmico com a água, né? Então aí a gente começa a entender um pouco o que é a natureza da temperatura, né? Como que a gente primeiro separa o conceito de temperatura do conceito de calor transferido, né? Então a temperatura, ela é difícil de explicar o conceito de temperatura sem ter uma visão microscópica da matéria, né? Então, a gente, quando vai explicar a temperatura, a gente associa com o movimento das partículas que compõem, moléculas que compõem a matéria. Só que nessa época que a gente estava falando do Renascimento, a discussão sobre a natureza da matéria ainda também não estava totalmente fechada, né? Então, a gente, de uma noção intuitiva ou espontânea que a gente tem de associar o conceito de temperatura com a sensação térmica que a gente tem,
que muitas vezes nos coloca em situações equivocadas cientificamente, né? A gente precisa evoluir para uma visão, um modelo, que é o modelo que a gente tem hoje, que é o modelo que associa a temperatura como uma medida do grau de agitação das moléculas, certo? Então tem muito a ver com a teoria dinâmica. Só que durante o Renascimento, essa teoria dinâmica não tinha força. A gente vai discutir por que ela não tinha força. Fazia sentido até meados do século XIX. Existiam dificuldades de se utilizar a teoria dinâmica do calor para explicar os fenômenos térmicos que existiam. A gente vai falar mais sobre isso depois. Então, é nesse período, mais ou menos, que começa a surgir uma ferramenta útil que depois vai auxiliar na discussão da diferença entre calor e temperatura e construir melhor esses conceitos no campo do conhecimento científico, né? E esse instrumento é o termômetro, tá? E ele está muito associado com a lei zero da termodinâmica, que tem a ver com a noção de equilíbrio térmico entre corpos, né? Então, o precursor dos termômetros que a gente usa hoje, a gente tem diversas tecnologias aí associadas para a construção de termômetros, mas houve uma evolução que começou, né, com Galileu, ainda no final do século XVI, né, com o que a gente conhece como termoscópio de Galileu. Então, esse termoscópio ele usa a noção de equilíbrio térmico entre corpos e observa, né, ele cria um aparato parecido com aqueles termômetros de mercúrio que a gente usa, muito embora ele não colocasse mercúrio dentro do objeto, né, para observar a dilatação, mas ele compara diferentes materiais observando a dilatação do termoscópio, né, do líquido dentro do termoscópio, em contato com esses diferentes materiais. Por que a gente chama de termoscópio esse aparato desenvolvido pelo Galileu e não de termômetro? É porque ele não tinha escala. Então, a noção de escala que vai fazer a graduação, né, do teu termômetro, ela vem depois, né? Ela vem no século XVII e XVIII, no final do século XVII, início do século XVIII, inicialmente com Galense e outros cientistas contemporâneos dele, que o Galense em particular ele é importante porque ele cria as escalas termométricas, uma escala termométrica ele entende a necessidade de você ter dois pontos fixos para fazer a escala termométrica, e ele usa como os pontos físicos o ponto de ebulição da água, o ponto de fusão da água, né, sólido para o líquido, a temperaturas, a condições normais de pressão e temperatura, e o ponto de fusão da manteiga, né, para pegar os dois pontos fixos e fazer a escala, né, a construção da escala. Isso vai evoluindo, né, e já Newton, em 1701, ele apresenta uma nova proposta num artigo da escala, né, que, considerando como dois pontos fixos o ponto de fusão do gelo, né, e o ponto de congelamento da água e o ponto de ebulição da água, né, em condições normais. Então, quando a gente aprende nos livros didáticos, a gente meio que coloca a teoria do calórico como se fosse algo meio, obviamente, errado e que não explicava bem a natureza e que, portanto, naturalmente foi sendo abandonada. E isso não é verdade, né? Até meados do século XVIII e século XIX, a teoria do calórico ela era muito forte, ela era a corrente de pensamento que associava, explicava os fenômenos térmicos por meio da teoria do calórico, ela era muito forte e serviu para construir
essa parte de calorimetria que a gente usa até hoje. E um dos principais nomes, tem vários nomes, na verdade, que acreditavam na teoria do calórico, mas que é muito importante em particular, porque ele constrói define vários conceitos que a gente usa hoje, como conceito de calor específico, calor latente, capacidade térmica, é o Black, né, isso no século XVIII. Então, ele é responsável, ele começa a discutir a distinção entre calor e temperatura. Vejam, tanto a teoria de calórico, como eu falei, né, a teoria do calórico, quanto a teoria dinâmica, elas acreditavam, a maioria dos cientistas acreditava que temperatura e calor eram a mesma coisa. E o Black, ele vai investigar melhor esses fenômenos térmicos, né, e começa a perceber que não é bem assim, né. Tem várias situações que vão mostrar que existe uma diferença entre calor e temperatura, né. E nesse estudo, ele vai começar a desenvolver toda a base da calorimetria que a gente usa até hoje, tá? Então, por exemplo, né? Então, corpos à mesma temperatura e com volumes iguais têm a mesma quantidade de calor. Então, isso é um tipo de discussão que o Black começa a trazer à tona com mais cuidado, né? Observar melhor, né? Enquanto que a maioria dos cientistas no século XVIII acreditava que sim, né? Que teriam, uma vez que eles estão à mesma temperatura, eles têm a mesma quantidade de calor. O Black, com uma série de experimentos, ele, usando a teoria do calórico, ele começa a argumentar que não, né? Que corpos à mesma temperatura, em geral, vão ter diferentes quantidades de calor para ser transferido de um corpo para outro, né? Então, aí ele começa a criar os conceitos de calor específico, calor latente, quantidade de calor e as fórmulas que a gente usa relacionado com isso, né? Então, na discussão do conceito de temperatura, né, a gente fala que é uma definição operacional do conceito de temperatura, porque ela está relacionada com o uso do termômetro, né? Eu trago um pouco da discussão proposta pelo Black, né? Que aqui, se colocarmos diferentes materiais numa sala, o calor será comunicado do mais quente desses corpos para o mais frio durante um tempo. No final, se colocarmos um termômetro neles, todos em sucessão, eles darão precisamente a mesma temperatura. Então, você vê aí que a noção de temperatura implica no uso de um termômetro e no conceito e no uso da lei zero da termodinâmica associada com a noção de equilíbrio térmico, né? Então, o calor é trazido para um estado de equilíbrio. Todo o corpo comunicando-se livremente um com o outro, isolado de ação externa, adquire a mesma temperatura como indicada pelo termômetro. Você tem aí a evolução das diferentes escalas termométricas, as três principais que a gente conhece, né, a Celsius, Kelvin e Fahrenheit, e aí eu tenho os pontos fixos utilizados em cada uma delas, né. A escala Kelvin é uma escala que a gente acaba usando em vários contextos, em particular quando a gente vai discutir física e estatística, porque ela está relacionada mais diretamente com a noção de grau de agitação das moléculas, né. De tal forma que o ponto zero, né, o ponto fixo zero da escala Kelvin, ele está associado em uma situação idealizada na qual as moléculas não se movem, né, estão paradas, né. E nessa escala, o ponto de congelamento da água é o 273 Kelvin. Então, finalmente, a gente apresentou um pouquinho da discussão sobre a natureza do calor, as diferentes correntes de pensamento que discutiam a natureza do calor, apresentou um pouco da discussão sobre a temperatura e agora a gente vai aprofundar um pouco mais a noção da conexão entre calor e temperatura, né? Então é comum a gente ouvir frases que estão associadas com concepções espontâneas das pessoas, né? Que muitas vezes são empecilhos epistemológicos para se aprender o conceito científico de calor e de temperatura. Eu coloco aqui uma delas, né? Essa cadeira de metal está mais quente que a de madeira. Então, se você tem uma situação idealizada que você pega um objeto de metal e um objeto de madeira e deixa eles em algum tipo de banho térmico o tempo suficiente para eles alcançarem a mesma temperatura, digamos assim, entrarem em equilíbrio térmico com o meio, né? Você, ao tocar os dois objetos, um de madeira e um de metal, a sensação que você tem é que o de madeira ele está mais frio que o de metal, né? E essa sensação
está associada com uma característica desses materiais que é o seu calor específico, que tem a ver com a dificuldade que o material oferece à transferência de calor com outros corpos no equilíbrio térmico, ou seja, quando eu toco o material com a minha mão, tá? Então eu toco a madeira e vai haver uma transferência de calor, né? Hoje a gente já usando a teoria dinâmica da matéria, na verdade o calor a gente define como energia em movimento, então vai haver uma transferência de energia do corpo mais quente para o corpo mais frio, né? Na forma que a gente chama na forma de calor, né? E diferentes materiais facilitam mais ou menos essa transferência de calor até que se alcance o equilíbrio térmico. Mas a sensação que a gente tem de calor, a gente costuma associar com a nossa noção de temperatura, né? E isso acaba muitas vezes sendo um obstáculo epistemológico para o entendimento desses conceitos científicos, né? Então, por exemplo, alumínio é naturalmente mais quente que plástico. Novamente, não é que ele seja mais quente. O que a gente quer dizer com isso? Eles têm diferentes calores específicos. E aí isso vai gerar diferentes sensações no toque, né? Se a gente for utilizar o nosso tato para analisar efeitos térmicos, né? Um copo com gelo a 0 graus Celsius contém a mesma quantidade de calor que um copo com água a 0 graus Celsius, né? Então, esses conceitos têm que ser pensados, refletidos, para a gente, se a gente quiser realmente diferenciar o conceito de calor do conceito de temperatura. Então, eu estou falando aqui da lei, né? Então, a lei zero da termodinâmica, né? Ela diz o seguinte: dois sistemas em equilíbrio térmico com um terceiro estão em equilíbrio térmico entre si, né? Então, quando a gente fala da termodinâmica, a gente fala na lei zero que está associada com a noção de equilíbrio térmico. E aí, a partir daí, a gente pode ter uma definição do que a gente entende por temperatura. Eu vou pôr aqui a definição que está no livro de Física Conceitual, do Paul Hewitt, né, que é a seguinte: a quantidade que informa o quão quente ou frio é um objeto em relação a algum padrão é chamada de temperatura. Nós expressamos a temperatura da matéria através de um número que corresponde à quantidade de graus de aquecimento em alguma escala escolhida. Então, o meu padrão, por exemplo, quando a gente fala da escala Celsius, o meu padrão é o ponto de congelamento da água, né? Então, você faz uma graduação ali, utilizando como segundo ponto fixo o ponto de ebulição, e aí você gradua, né? Você coloca um corpo em contato com esse termômetro, e aí você diz, esse corpo está a 20 graus Celsius, ou seja, em comparação ao ponto de fusão da água, eu tenho 20 graus acima, né? Se utilizar como segundo ponto fixo o ponto de ebulição da água. Então, é nesse sentido que você diz o que você compara o quão quente ou quão frio está um objeto em relação a algum padrão. É esse padrão que a gente se refere quando a gente coloca os pontos fixos, né? Então, a gente já falou um pouquinho sobre o conceito de temperatura, o conceito de calor, né? E falta fechar aí em que momento que a teoria do calórico ela perde o sentido, né? Ela é substituída, digamos assim, né? Pela teoria corpuscular. Então, os livros eles apresentam isso sem discutir muito. Fala um pouquinho sobre o livro de educação básica, né? Fala um pouquinho do que é o calórico, que é uma substância que fluiria de uma substância mais quente para uma substância mais fria, né? E a partir dali já vai para a teoria corpuscular. Mas a construção do entendimento da natureza do calor, na verdade, foi muito mais longa que isso, né? Então a gente fala um pouquinho o Black foi uma pessoa essencial nessa construção, e depois a gente vai falar um pouquinho do Conde Rumford, que foi um personagem, um cientista polêmico na sua época, que também contribuiu para o entendimento que a gente tem hoje sobre a natureza do calor, né? Então a gente falou que dentro do contexto da teoria do calórico,
O Black, ele vai construir toda a calorimetria, né? E vai auxiliar na discussão sobre a distinção entre os conceitos de calor e temperatura, e ele também vai construir um conceito que é o conceito de conservação de calor. Na verdade, esse conceito hoje a gente já sabe, e isso vai estar associado com uma das leis da termodinâmica que a gente vai falar posteriormente, mas a gente já sabe que esse conceito, essa conservação do calor, no fundo, nada mais é do que só uma peça a mais numa conservação mais geral, que é o conceito de conservação de energia, né? Mas naquele momento não se associava calor como energia em movimento, então você cria uma lei de conservação para o calor. De que forma? Na forma que se você coloca materiais a temperaturas diferentes, né, em contato térmico, calor é transferido de um para o outro, de tal forma que no total desse sistema estiver isolado, o calor todo se conserva, o que um objeto perde, o outro objeto ganha, né? E se cria a lei de conservação do calor, né? E isso vem no contexto da teoria do calórico. E aí, assim, essa ideia da conservação, na verdade, por volta do século XVIII, o que a gente tinha era a noção de conservação da matéria, né? E aí o Black introduz o conceito de conservação de calor, que é essa transferência dessa substância que é o calórico que ocorre, né, no contato térmico entre diferentes materiais, certo? Então, quando quantidades diferentes de água são misturadas, a variação de temperatura é inversamente proporcional à massa dos objetos, né? Ou seja, o material que tem mais você mistura dois copos com água. O copo que tiver mais água, mais quantidade de água, mais massa de água, ele vai a temperatura final de equilíbrio é mais próxima desse corpo, né? E quando os copos são de materiais diferentes, né? E aí começa a surgir o conceito, então, copos de materiais diferentes têm capacidades diferentes de absorção de calor, né? Que aí começa a ser a construção do conceito de calor específico, que está associado com essa capacidade de absorver e de ceder calor para outro copo na busca do equilíbrio térmico, né? Então aí surge o conceito de calor específico, que é o que Black propõe, né? Que está associado com a quantidade de calor necessária para alterar a temperatura de uma unidade de massa em 1 grau. Quem aquece mais rápido em uma panela, então uma pergunta que a gente pode fazer, né? Quem aquece mais rápido em uma panela, meio quilo de água ou meio quilo de ferro? Por quê? Então, para responder essa pergunta, eu vou deixar em aberto aí para o espectador, né, buscar a resposta para isso, utilizando para isso o conceito de calor específico, né, da água e do ferro, tá? Uma substância que aquece rapidamente possui um calor específico alto ou baixo? Também vou deixar para vocês buscarem essa resposta, né? E isso afeta muito, por exemplo, o clima. O calor específico da água, no fundo, está associado com o clima mundial. Então, eu vou pedir para vocês pesquisarem, né, a relação entre a corrente do Golfo, que transporta a água do Golfo do México para a costa europeia, e explicar, né, por que a Europa geralmente tem invernos menos rigorosos que o Canadá. Isso vai estar muito associado com o calor específico da água. Na verdade, isso é uma teoria que explicaria isso, né? Se você buscar na internet, existe alguma polêmica também em relação a isso, tá? E aí o que eu escrevo aqui para você pesquisar a relação entre a corrente do Golfo, que transporta a água do Golfo do México para a costa europeia, e explicar por que a Europa geralmente tem invernos menos rigorosos que o Canadá, tá ok? Então aí a gente coloca, né, surge a fórmula, né, que dá a quantidade de calor necessária para, se você quiser, por exemplo, variar 5 graus Celsius, uma quantidade de 10 gramas de água, você utilizando o calor específico da água, você já sabe a quantidade de calor que você tem que fornecer. Se você quiser aquecer, você tem que fornecer para a água, se você quiser resfriar, você tem que retirar, certo? Que é essa fórmula do ΔQ igual a MC ΔT. Eu coloco aqui o calor específico de diferentes materiais, né? E o calor latente,
né, é a quantidade de calor necessária para que ocorra uma mudança de fase e a temperatura constante. Então, se eu quero derreter 5 gramas de gelo, eu tenho que fornecer calor para o gelo, aquecê-lo de uma certa quantidade associada com o calor latente do gelo, né? Então, o que é o calor latente? Né? É a quantidade de calor necessária para que ocorra uma mudança de fase, a temperatura constante, e a fórmula é dada por ΔQ igual a M vezes L, onde L é o calor latente. Cada substância, em cada fase, ela vai ter um valor específico para L. E aí, finalmente, para finalizar essa parte, né, porque se a teoria do calórico ela serviu tão bem para explicar os fenômenos térmicos no século XVIII, né, no século XVII, XVIII e meados do XIX, por que ela caiu em desuso? Então, na verdade, responder isso não é algo muito trivial, mas se a gente pode dar umas peças para montar esse quebra-cabeça, né? Então, eu vou apresentar aqui, né? Eu tenho um personagem muito importante no final do século XVIII, começo do século XIX, que é o Conde Rumford, e ele tem uma vida polêmica. Eu te boto uma referência em um artigo muito bom que fala um pouco sobre a vida dele e a importância dele na estudo dos fenômenos térmicos, né? Mas ele, em particular, ele trabalhou na construção de canhões, e ao fazer isso, ele observou, eu não vou entrar em detalhes da teoria do calórico para explicar por que ele chegou a essa conclusão, mas objetivamente ele observa que a teoria do calórico não conseguia explicar o aquecimento da água num processo no qual se construíam os canhões usando um torno, né, e broca, né? Então, se observou que a maneira com que a água que era usada para resfriar a broca, que fazia os canhões aquecia, a água para resfriamento aquecia, ela não era consistente com o modelo do calórico, né, a teoria do calórico que era utilizada para explicar os fenômenos térmicos. E ele era um defensor da teoria do calórico, mas ele, muito embora sendo um defensor da teoria do calórico, ele percebeu a inconsistência dessa teoria para explicar esse fenômeno específico, né? E aí ele fala que explica muito bem muita coisa, mas infelizmente, por causa disso, ele começa a rever a sua crença sobre a teoria do calórico e começa a pensar que realmente o que faz sentido é que a transferência de calor entre materiais esteja associado de alguma forma com o movimento de partículas, muito embora ele não entendesse muito mais a respeito disso. Por que é importante dizer isso, né? Porque nessa época, né, no meados do século final do século XVIII e meados do século XIX, porque um dos motivos não é só pelo fato de que a teoria do calórico explicava muito bem todos os processos associados com calorimetria, que fazia com que a teoria do calórico tivesse tanta importância. Mas existia um nó, um calcanhar de Aquiles, digamos assim, na teoria dinâmica, na teoria corpuscular, que também vai explicar os efeitos observados na calorimetria, mas tinha uma coisa um ponto que a teoria dinâmica não conseguia explicar naquela época, que era no começo do século XIX, que era como que o Sol, o calor do Sol chegava até a Terra, utilizando a teoria corpuscular. Então, se a transferência de calor está associada com o movimento das partículas, o choque dessas partículas, como que a energia gerada, o calor gerado no Sol, naquela época é melhor usar o conceito de calor, o calor gerado no Sol chegava na Terra se sabia que entre a Terra e o Sol existia vácuo,
a maior parte do espaço percorrido era espaço de vácuo. Então, os defensores da teoria corpuscular não sabiam explicar isso. Isso só vai ser explicado objetivamente com as equações de Maxwell, né? Então, estou aqui falando do Conde-Rumford. Então, o grande nó da teoria corpuscular no início do século XIX e antes disso, era a explicação de como o calor gerado no Sol chegava na Terra, né? E isso vai ser explicado com as equações de Maxwell, né? Porque uma das soluções da equação de Maxwell é a solução, né, no vácuo das equações de Maxwell são as ondas eletromagnéticas que carregam energia, né? É por essa época também, um pouco antes, que se faz a relação que se consegue fazer o equivalente térmico entre calor e energia, né? Associar calorias com joules, né? Em termos de unidades, digamos assim, se faz o equivalente em joules de uma caloria, né? Que é o joule que desenvolve essa medida. Na verdade, são vários cientistas que trabalham nisso, mas o joule é o que faz uma medida mais precisa, digamos assim. Então, o que se vem daí é que se entende, né, como que a energia gerada no Sol chega na Terra. Ela chega por meio das ondas eletromagnéticas. Então, é uma forma de transferência de energia que não necessariamente precisa ter associada com movimento de partículas, né? A energia que vem sendo associada com a radiação eletromagnética. Então, até o advento das equações de Maxwell, que é só na segunda metade do século XIX, a teoria do calórico tinha mais força na comunidade científica, porque ela explicava explicava esse fenômeno em particular e os outros fenômenos associados com estudos de termodinâmica, de termologia e tudo mais, né? E aí, quando você entende que existe uma maneira de explicar em termos da teoria corpuscular, uma outra discussão que vinha em paralelo, que é sobre a natureza da matéria, né, se une a essa discussão da natureza do calor, e aí você começa realmente a acreditar, faz mais sentido unir essas discussões e pensar, associar com a teoria dinâmica sobre a natureza do calor, tá? Então, por isso que o próximo vídeo que a gente vai falar é sobre a natureza corpuscular da matéria, a evolução dessa discussão, né, sobre a natureza da matéria, tá? Então, esse primeiro vídeo eu usei alguns materiais, né? Tem um livro do Paul Hewitt, o livro do Nussensweig, né? E tem 3 artigos, né, de leitura, 2 deles, os 3 estão aqui na verdade, né? Então, o primeiro deles é muito bom, que é um Física na Escola, entrevista com o Conde-Rumford, que conta a história do Conde-Rumford, uma metáfora de um diálogo, de uma entrevista com ele, né, pós-morte, e em particular sobre a história dos termômetros, a gente tem esses 2 últimos artigos aqui, a história dos termômetros propriamente e a termometria nos séculos XIX e XX.